Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos aprendendo mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. É com muita alegria que eu retorno mais uma vez para realizar esse trabalho. Eu estava esperando um arrebatamento para esta semana, na expectativa de não necessitar apresentar esse trabalho. Mas o arrebatamento não ocorreu, mas pode ocorrer. Posso começar e não terminar esse trabalho e ele não chegar até você. A minha expectativa, o meu projeto maior de vida é a volta do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir você, meu amado irmão, que já conhece o trabalho, você que está chegando agora, vendo pela primeira vez, que você nos ajudasse a compartilhar esse trabalho. O Senhor colocou a missão de eu produzir esse conteúdo. E a você, Deus confiou a missão de compartilhar essas videoaulas. Porque observa, eu não conheço os teus amigos, eu não tenho os teus contatos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, você pode no Twitter, você pode compartilhar esta mensagem e esse ensino. Assim fazendo, nós estaremos promovendo a palavra do nosso Deus. Gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal, porque você será notificado pelo YouTube toda vez que eu produzir um material e postar esse material. Todas essas aulas que nós damos, eu uso esse slide. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp que aparece no final do vídeo e eu vou enviar para você. Já temos caminhando já para 1.500 pessoas cadastradas que semanalmente nós estamos encaminhando esse material. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, as cortinas do tabernáculo. Mas, irmão Mauro, como que eu vou aplicar esta lição das cortinas do tabernáculo aos irmãos da minha sala, às irmãs da sala? Parece um assunto complexo, difícil. A primeiro olhar é complexo, é difícil, eu também tive essa dificuldade. Mas quando a gente olha com o olhar de Deus, na dependência do Espírito Santo, nada do que foi escrito por em vão. Aquelas várias cortinas, as várias cores, elas apontam para a diversidade da faceta da obra de salvação de Jesus, porque a salvação oferecida por Jesus lá na cruz do Calvário, ela possui várias etapas e facetas características. Então, nós vamos observar que aquelas cortinas, elas apontam para o sacrifício vindouro de Jesus. Outra colocação que eu faço, aquelas cortinas também apontam para a pluralidade e diversidade daqueles que compõem o corpo de Cristo. Deus usa pessoas as mais distintas, de povos, nações, tribos e línguas, temperamento, personalidade, criação, formação, cultura totalmente diferente uma das outras e cada uma com a sua característica bem peculiar própria, alguns mais rudes, outros mais polidos. É assim que nós vamos aprender na lição de hoje. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar acerca das cobertas que ficavam na parte externa do tabernáculo e as cortinas que ficavam na parte interna do tabernáculo. Elas tinham como objetivo, as cobertas, amenizar o calor, proteger ali o tabernáculo, o Santo dos Santos, e elas tinham também a característica de
tornar aquele ambiente mais agradável no que diz respeito à questão da aparência, uma coisa bonita, uma coisa apresentável. Então nós vamos ver que foi um modelo estabelecido por Deus. E se é um modelo estabelecido por Deus, meu querido, nós não questionamos, nós obedecemos. Amém, meu querido? A coberta exterior. Os materiais que foram usados na construção do tabernáculo iam desde os mais simples até os mais luxuosos. A cobertura exterior era feita de um material rústico, sem muita beleza, porém com muita resistência. A beleza consistia no seu interior, onde se encontrava o Santo dos Santos. Cristo deve ser o que há de mais belo e precioso na vida do verdadeiro cristão. Falando sobre a coberta exterior, tratava-se de um material rude, não era um material refinado com seda, era um material que estaria exposto às intempéries do deserto, sol, chuva, areia, calor, frio, então deveria ser um material resistente. Eu faço uma colocação que na construção do tabernáculo foram usados uma diversidade de materiais com características específicas e apropriadas para determinados ambientes e objetivos. Usou-se desde esse material rústico, mas usou-se também o ouro, usou prata, bronze, joias, seda. Então nós observamos que vários materiais foram usados e cada um tinha sua importância. A coberta exterior era feita de um material que não era um material luxuoso, era um material rústico, sem beleza, sem aparência, porém com muita resistência. Assim deve ser o cristão. Quem olha por fora talvez não dá nada por ele, mas não sabe a beleza interior que ele tem, não sabe o quão forte e resistente ele é para lutar, para prosseguir, para caminhar, para resistir às dificuldades, às intempéries da vida, os momentos de dificuldade. Em que nós compreendemos que no que diz respeito à coberta exterior, ela não era o que havia de mais belo no tabernáculo. O que havia de realmente mais belo no tabernáculo estava no seu interior. Eu faço a colocação que Cristo, que Jesus, ele deve ser o que há de mais belo e precioso na vida do verdadeiro cristão. Meu querido, é muito boa a aparência, a estética. Nós vivemos um período onde as pessoas idolatram a aparência, a estética, a formosura, a beleza. Mas eu quero dizer que o verdadeiro cristão, ele já superou essa fase da vaidade. Ele não se deixa levar por isso. Ele cultiva a sua beleza interior, o seu ser interior. Ele cuida do seu corpo, da sua higiene e dos cuidados que o corpo necessita. Mas o que ele tem de mais belo, o que ele tem de mais precioso, não pode ser visto por olhos humanos, somente por olhos espirituais. É por isso que a Bíblia fala que aquele que é espiritual, ele não é discernido, compreendido pelo homem carnal, porque a beleza dele, a riqueza dele está no seu interior, que é o Espírito de Deus que habita na sua vida, que é Jesus que reina no centro do seu coração. As cortinas internas. As cortinas eram feitas de pele de carneiro, de cabra e linho fino. A figura do carneiro tipifica a submissão e a obediência. A cabra
tipifica a rebeldia e a insubmissão. Na casa de Deus há ovelhas e bodes. Ambos desfrutam do mesmo princípio de igualdade. Há quem decida agir como ovelha, se sujeitando a Deus. Aos que decidem agir como bode, estes resistem à sã doutrina e ao próprio Senhor Jesus. Eu quero deixar para você, meu querido, uma imagem para você observar os materiais que eram feitas aquele tabernáculo com relação às cortinas. Era feito de couro de texuga, eu pesquisei esta imagem na internet, foi fonte da minha pesquisa, couro de texugo, couro de carneiro, couro de cabra e linho tecido em imagens de querubins. Eu quero pegar aqui, fazer uma analogia sobre o pelo de carneiro e o pelo de cabra. O carneiro, ele traz consigo a imagem e tipifica a submissão, a obediência. O carneiro, meu irmão, ele é o filhote da ovelha, tá bom? Ele tipifica o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Obediência, submissão, foi fiel a Deus até a morte de cruz. Esta aí é a imagem do carneiro. Ali nós entendemos que aquela imagem do carneiro fala do perfil daqueles que servem a Deus, submissão e obediência. Mas também nós observamos que no tabernáculo aquelas cortinas internas eram compostas também pelo pelo da cabra. A cabra, ela tipifica a rebeldia e a insubmissão. A cabra, se você não sabe, eu também não sabia, pesquisei, li acerca do assunto, a cabra é a fêmea do bode, tá bom? E o cabrito é filho da cabra e o bode. O bode e a cabra é a imagem da rebeldia. Eles não se sujeitam à autoridade, são agressivos, podem agredir alguém, não aceita hierarquia, não aceita ordem. Então nós observamos que na casa de Deus há ovelhas e bodes, como lá no tabernáculo. Tinha pelo de ovelha, mas também tinha pelo de bode. Ambos desfrutavam do mesmo princípio de igualdade. O que eu compreendo que a mensagem que Deus estava deixando no tabernáculo é que ele dá o meu princípio de igualdade para todos os homens, para aqueles que estão na casa de Deus. Agora, aqueles que, uma vez estando na casa de Deus, decidem agir como ovelha, se sujeitando a Deus. Portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós decidimos nos sujeitar voluntariamente a Deus. Agora, há aqueles que decidem agir como bode. Estes resistem à sã doutrina e ao próprio Senhor Jesus. Então, são dois tipos de crentes. Aquele que é insubmisso e aquele que é submisso. Aquele que é rebelde e aquele que é obediente. Então, o princípio de igualdade é o mesmo, porque tanto o bode como a ovelha, elas têm a mesma oportunidade, estão na casa de Deus. O que vai diferenciar, Deus chamou uns para bode e outros para ovelhas. Deus chamou todos para serem salvos em Cristo Jesus. Agora existe a questão do livre-arbítrio. Há pessoas que, mesmo estando na casa de Deus, escolhem agir como bode. Não obedecem, resiste, a ovelha só come pasto, o bode come lixo e o que achar pela frente. Então você consegue entender? O salvo em Cristo, ele tem prazer na lei de Deus. O bode, ele se envolve com literaturas imundas, promíscuas e imorais. Ele não se sujeita à liderança, ao pastor.
e para ele só ele está certo e mais ninguém. Ele não ouve conselhos, ele não se sujeita à hierarquia. Ele se acha o dono da verdade e sabe mais até do que o seu líder. Então, meu querido, o princípio de igualdade é o mesmo. Na casa de Deus existem bodes e também ovelhas. Meu irmão, eu escolhi agir como ovelha. Faça você a sua escolha. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus capítulo 25, versos 32 a 33. Observe esse texto. Aqui fala que Jesus ele vai separar as nações. Ali está falando de pessoas, mas ele vai separar. Qual o critério que ele vai usar para separar estas nações? Qual o critério adotado para levar uns para o estado eterno e outro para a condenação eterna? Qual o critério que Jesus irá usar? Ele vai fazer como o pastor o faz, porque o pastor sabe o que é o bode e o que é a ovelha. As ovelhas ficarão do lado direito. O lado direito fala destra, o poder, aceitação. O lado esquerdo, ele fala de rejeição, juízo e sentença. Então, as ovelhas que lhe foram fiéis, que lhe obedeceram, que lhe foram submissas, estas ficarão do lado direito, ou seja, entrarão para o estado eterno e passarão a eternidade ao lado de Cristo. Já os bodes, esses serão deixados do lado oposto. O que é o lado oposto? É o contrário, é o que não é o céu, é o lago de fogo eterno. Mas ambos têm o mesmo princípio de igualdade, tanto a ovelha como o bode. Eu decido se vou agir como ovelha ou se vou agir como bode. Meu irmão, como é que você tem agido na casa de Deus? Você está agindo como ovelha ou você está agindo como bode? O bode vai ficar do lado esquerdo, a ovelha vai ficar do lado direito. Faça a sua escolha de que lado você quer estar. Aliás, de que lado você está e aonde você quer chegar. Tá bom, meu querido? O cortinado do pátio do tabernáculo. Nesse tópico de número 2, nós vamos falar acerca das cortinas que estavam no pátio do tabernáculo. Então, logo alguém passava pela porta, ele se deparava com o altar do sacrifício, depois se deparava com a pia de bronze e logo a seguir ele se deparava com o cortinado que estava ali no tabernáculo. E é sobre esse cortinado que nós queremos falar e a sua simbologia e o seu significado para as nossas vidas hoje. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. O tabernáculo e suas cortinas tipificam a obra redentora de Cristo, o qual é o cabeça da igreja. Semelhante ao tabernáculo, a igreja é composta por uma enorme diversidade de pessoas com funções, habilidades e competências distintas. Há diferenças sociais, culturais. Cada pessoa é uma importante peça para o bom andamento da obra de Deus. Qual a simbologia daquelas cortinas? Aquela diversidade de cortinas. Eram pelo menos 4 cortinas com cores distintas, de animais diferentes, de tecidos diferentes, de cores diferentes, de macho e também de fêmea. Então, isso aponta o quê?
para a obra redentora de Cristo, o qual é o cabeça da igreja. Como eu já disse no começo do vídeo, a salvação em Jesus Cristo, ela envolve várias etapas e características também distintas. É a doutrina da salvação, que é a soteriologia, propiciação, reconciliação, santificação, regeneração. Então, são várias características que envolvem a obra redentora de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas nós não vamos entrar aqui nesse mérito, porque o tempo não nos é favorável. Eu destaco que, semelhante ao tabernáculo, que tinha aquela diversidade de cores, objetos, assim também é a igreja do Senhor Jesus, que é composta por uma diversidade de pessoas com funções, habilidades e competências distintas. Então, há pessoas na casa de Deus que têm habilidades, competências e dons, funções distintas uma das outras. Já pensou? Se todo mundo fosse chamado para pregar, quem iria cantar? Se todo mundo fosse chamado para cantar, quem pregaria? Se todo mundo fosse chamado para ser professor, quem seriam os alunos? Se todo mundo fosse chamado para ser aluno, quem seriam os professores? Então, eu vejo pessoas cuidando do departamento infantil, pessoas cuidando da limpeza, pessoas cuidando da portaria, pessoas cuidando do projetor, pessoas em áreas distintas com competências. E na igreja também há diferenças sociais, ao pobre e o rico. Também diferenças culturais. Na casa de Deus, aquele mais letrado e aquele que é iletrado. E cada pessoa lá na igreja, ela é importante, é uma peça importante para o bom andamento da obra de Deus. Então, aquelas cortinas do tabernáculo, cada uma delas com cores diferentes, materiais diferentes, tinham também o objetivo de mostrar a diversidade e as várias facetas da salvação oferecida por Cristo e também as características e diversidades do corpo de Cristo, daqueles que compõem o corpo de Cristo. Nós somos diferentes, eu sou diferente de você. Não é todo mundo que tem que ser igual a você, pensar como você. As pessoas são diferentes, têm habilidades, competências, aptidões distintas umas das outras. E tudo isto visa o quê? O bom andamento da obra de Deus. O significado de separação. Uma cortina de linho fazia separação entre o pecador e o pátio. Duas condições eram exigidas para que se pudesse adentrar ao pátio. Primeiro, reconhecer seu estado pecaminoso. Segundo, buscar a reconciliação por intermédio de um sacrifício. Hoje, adentramos à presença de Deus em virtude do sacrifício de Jesus. Estar entre os santos e se comportar como profano é o mesmo que viver distante de Deus e sua santidade. Aqui nós vamos falar sobre o significado de separação. Separação, meu querido, é fazer uma diferença entre uma coisa e outra, entre o santo e o profano. Havia ali as cortinas que faziam uma separação. O pecador ou ofertante só poderia adentrar ali depois que ele passasse pelo altar do sacrifício. Como nós já dissemos, no altar do sacrifício, ele tinha as convicções do seu pecado, que ele tinha que fazer o sacrifício pelo seu pecado. Então, para ele passar ali, era exigido que ele fizesse o sacrifício pelo seu pecado, que era reconhecer o seu estado pecaminoso, segundo, buscar a reconciliação por intermédio de um sacrifício. Então, ali havia uma separação.
Aquela cortina quer dizer, você não pode entrar. Você precisa primeiro se santificar. Você precisa primeiro reconhecer seu estado pecaminoso. Você precisa reconciliar com Deus. No nosso termo dizendo, você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa confessar o seu pecado. Confessar e abandonar. Eu faço a seguinte colocação, que hoje nós adentramos a presença de Deus, irmão, não pelos nossos méritos, mas em virtude do sacrifício de Jesus. Eu faço uma outra colocação que eu gostaria que você prestasse atenção. Estar entre os santos e se comportar como profano é o mesmo que viver distante de Deus e sua santidade. Há pessoas que estão na casa de Deus, estão entre os santos, entre os salvos, a igreja do Senhor Jesus, mas, no entanto, ele age como um profano, como um mundano, que não tem princípios, que não tem pudor, que não tem valor, que não tem temor. Meu querido, estar entre os santos e viver como profano é o mesmo que viver distante de Deus. Você pode estar na igreja cantando, você pode estar com a carteirinha de membro e ainda assim você está distante de Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Viver na casa do Senhor usando de mentira, de engano, usando de duplicidade, é o mesmo que viver distante de Deus e alheio e indiferente ao seu caráter santo. Então, meu amado, vamos nos santificar, vamos ser realmente separados para Deus, convictos de que somos pecaminosos em virtude da nossa natureza adâmica e também pelos pecados que praticamos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Isaías capítulo 59, versículo 2. Meu querido, para quem foi dirigido esse texto? Foi para a Síria? Foi para a Babilônia? Foi para o Império Romano? Foi para o Império Gentio, para os pagãos? Esse texto é um texto de Isaías dirigido ao povo de Deus. Seria o mesmo que eu estar dizendo para os assembleianos, para os crentes em Jesus Cristo. O texto diz, no entanto, as vossas maldades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o que nós dizemos. São pessoas que, mesmo estando entre os santos, ele resolve viver como um profano, que é a mesma coisa que viver distante de Deus. Não tem diferença entre ele e o pecador lá fora, o gentio, o profano e o mundano, porque ele tem as mesmas características daquele lá. E aí o texto continua, os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso ele não lhes dará ouvidos, ou seja, até as orações de vocês não serão atendidas. E esse texto aqui está sendo dirigido, irmão, ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus, que, embora conhecessem o Deus santo e verdadeiro, estavam agindo como mundanos, como profanos. Então não adianta títulos se não houver reverência, se não houver temor de Deus e abandono do pecado. Nós precisamos andar em novidade de vida, porque viver em pecado é o mesmo que viver distante de Deus, ainda que você esteja na casa de Deus, seja ministro do Evangelho, professor da escola bíblica ou até com carteirinha de membro. Você está distante de Deus. Como eu já disse, há pessoas que estão na casa de Deus que decidem agir como ovelhas, mas há pessoas que estão na casa de Deus que decidem agir como bodes. Faça a sua escolha, eu já fiz a minha.
Que Deus me dê a graça de permanecer como ovelha até a volta do nosso Senhor Jesus. O significado de santidade. Ser santo é ser separado para Deus. É viver neste mundo tenebroso e pervertido sem perder as convicções pessoais concernentes a Deus e seu caráter santo. Ser santo é ser um agente influenciador em meio a uma sociedade pervertida e distanciada de Deus. Daniel e seus 3 amigos revelaram o Deus Santo a uma nação totalmente pagã e imoral. Meu irmão, o que é ser santo? Ser santo não é a saia, não é o vestido arrastando lá no chão. Ser santo não é a falta do batom, do brinco, não é o não usar calça jeans. Isso aí nós confundimos com costumes. Eu respeito o costume da sua igreja. É um padrão, é um modelo estabelecido e vocês se comportam assim, vivem assim e devem viver esse padrão, que é um bom costume. Mas ser santo, meu irmão, é viver neste mundo tenebroso e pervertido sem perder as convicções pessoais concernentes a Deus e seu caráter. Eu estou nesse mundo pervertido, mas toda a vida eu não deixei que este mundo viesse influenciar a minha filosofia, a minha forma e conduta, a minha maneira de viver. Eu tenho um padrão para viver. Então, isto é ser santo. Ser santo é ser um agente influenciador em meio a uma sociedade pervertida e distanciada de Deus. Espera lá, meu irmão Mauro, eu sou santo, mas eu vivo num monte de gente que não tem temor de Deus. É por isso que Deus te colocou aí, irmão. Porque ser santo é ser um agente influenciador. O que é um agente influenciador? Eles, os pecadores, os ímpios, o profano, eles se voltarão para o seu lado. Eles se tornarão cristãos, servos do Senhor, por causa do seu testemunho. Mas de forma alguma você vai passar para o lado deles. Então o crente ele tem que ser um agente influenciador para influenciar esta sociedade distanciada de Deus. E eu faço a colocação aqui que Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam, os nomes babilônicos, eles revelaram o Deus Santo a uma nação totalmente pagã e imoral. Olha a situação que Deus coloca esses jovens. Deus tira eles de Israel, eles são levados como escravos para a Babilônia, mas na visão de Deus, Deus estava levando pelo menos 4 missionários para a Babilônia, que iriam abalar as estruturas daquela nação, que é a ponto de o próprio rei fazer leis e decretos que todos deveriam adorar o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. Isto é ser santo, é estar no mundo, é estar no meio de uma sociedade tenebrosa, de uma sociedade pervertida e imoral, mas você ser um agente influenciador. Glórias a Deus. Isto é santidade, é influenciar pessoas e preservar as suas convicções, os seus valores e os seus princípios. Eu dou uma dica para quem está cursando faculdade. Não se deixe levar pelos professores de filosofia, ciências humanas, que têm mestrado, doutorado. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarda os teus valores, as tuas convicções, aprenda a ouvir tudo e reter o que de fato é ciência e separar o que é ideologia de um homem profano, de um homem mundano. As cores das cortinas do tabernáculo. Nesse tópico, nós queremos falar sobre as cores das cortinas do tabernáculo. Nós vamos entrar aqui em simbologia.
o que cada cor desta quer dizer. Quando eu fiz a minha faculdade de jornalismo, tem uma matéria fascinante que é semiótica. E esta matéria, ela estuda também a simbologia das cores. Mas eu não vou interpretar o texto bíblico sobre a ótica da ciência humana. Irei interpretar a partir da revelação de Deus, a partir das Escrituras e aquilo que o Espírito de Deus colocou em meu coração. O significado especial das cores. Ao todo eram 4 as cores das cortinas. Cada cor trazia consigo sua importância e simbolismo. Nenhuma deveria ser desprezada. Todas possuíam o mesmo valor, pois foram estabelecidas pelo próprio Deus. Ninguém deve ser desprezado em virtude da cor da sua pele, da sua posição social ou cultural. Todos têm o mesmo valor para Deus. Primeira coisa que nós compreendemos sobre as várias cores daquele tabernáculo, que nenhuma cor era mais bonita, mais importante ou mais destacada do que a outra, porque todas foram estabelecidas por Deus. Nenhuma cor deveria ser desprezada e outra ser colocada em autoestima. Todas possuíam o mesmo valor. Trazendo para nós compreendemos o seguinte, que ninguém deve ser desprezado, humilhado, julgado, passar por preconceito em virtude da cor da sua pele, da sua posição social ou cultural. Todos têm o mesmo valor para Deus. Meu querido, as cores do tabernáculo, aquela diversidade de cores, apontam também para a diversidade das pessoas que compõem o corpo de Cristo. Porque alguns são tidos em honra e outros em desonra. Porque há acepção de pessoas. Porque doutores, pessoas importantes, rapidamente são consagradas para presbítero, evangelista, sem ter chamada nenhuma. Enquanto o irmãozinho simples e humilde, fervoroso na oração, no evangelismo, não é consagrado. Isto é acepção de pessoas. Porque lá nas nossas igrejas, muitas vezes, os lugares de honra é dado até mesmo a autoridades, pessoas que chegam, vêm nos visitar, coloca para sentar lá no púlpito, como foi o caso do ex-presidente Michel Temer, que foi recebido na igreja em Brasília. Um homem sem pudor, sem moral, envolvido na corrupção, na imoralidade, envolvido em escândalo de desvio de verba pública, estava sentado lá no altar, estava tendo oportunidade até para pregar. Meu querido, nós não devemos desprezar as pessoas, aquelas que fazem parte do corpo de Cristo, pela sua pele, pela sua posição social, porque ele não tem escolaridade, porque ele não tem diploma, porque ele não tem uma faculdade. Todos têm o mesmo valor para Deus, seja pobre ou seja rico. Todos foram salvos, alcançados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem verdade que há uma diferença entre ministérios e na forma como Deus deseja usar cada pessoa. Isto é um fato. A Bíblia fala de dons e ministérios e a forma como ele deseja usar cada pessoa. Mas no que diz respeito aos relacionamentos sociais, dentro da casa de Deus e até fora, todos são iguais. Ninguém deve ser tratado com desdém, com preconceito, com descaso ou não ter oportunidade para fazer nada, exceto se ele estiver em falta com Deus ou talvez envolvido com a imoralidade e com o pecado. Aí ele não tem condição moral
para estar exercendo trabalho na casa de Deus, até que ele passe pelo caminho do conserto, da reconciliação, da confissão e do abandono do pecado. A cor azul celeste. Esta cor representa o céu, lugar da habitação de Deus e os anjos que lhe permaneceram fiéis. Semelhante como foi para os anjos, hoje cada um é livre para fazer as próprias escolhas. Crer ou não em Deus é uma escolha. Obedecer-lhe ou não, ser santo ou ser profano, também é uma escolha. Muitos desejam o céu, sem, contudo, se sujeitarem plenamente a Deus e à sua palavra. O azul, ali no tabernáculo, ele representava o céu. Então, nós observamos o que é o céu. Nós estamos falando no céu aqui como lugar da habitação de Deus e dos anjos que lhe permaneceram fiéis. Por que os anjos habitam com Deus? 2 terços dos anjos foram fiéis a Deus na ocasião da tentação. Então eu faço a colocação que, semelhante como foi para os anjos, hoje cada um é livre para fazer as próprias escolhas. Aqueles 2 terços dos anjos que habitam no céu, junto com Deus, eles lá estão porque eles preservaram o seu lugar de santidade. Eles fizeram uso do livre-arbítrio e fizeram as próprias escolhas, que eram permanecer fiéis a Deus. Eu destaco que crer ou não em Deus é uma escolha. A pessoa pode confessar, dizer ser ateu, é um direito dela. E nem a Constituição, nem Deus vai obrigá-la a acreditar na existência de Deus. Não vai fazer diferença, pode talvez não fazer nenhuma diferença aqui nesta vida, a pessoa escolher ser ateu. Agora, eu posso afirmar, ninguém permanece ateu após a morte, após cruzar a linha da eternidade. Outro ponto, obedecer ou não a Deus, ser santo ou ser profano, mesmo estando na casa de Deus, também é uma escolha. Eu escolhi abandonar o carnaval, trio elétrico, forró, lambada, as noitadas, as vidas de promiscuidade, de lascívia, o sexo fora do casamento, o prazer pelo prazer, o prazer sem compromisso. Então, meu irmão, nós fazemos escolhas. Eu fiz escolha de viver o padrão de Deus, de viver, de ser santo, mas aquele que escolhe viver uma vida profana, uma vida imoral, tanto crente como descrentes, é uma questão de escolha. Aí eu destaco, muitos desejam o céu, sem, contudo, se sujeitarem plenamente a Deus e a sua palavra. Meu irmão, aquele que está envolvido lá no narcotráfico, aquele que está envolvido no pior dos pecados, o homicida, o ladrão, o pedófilo, o estuprador e todo tipo de pecado que você pode imaginar. Se você perguntar para ele, você quer ir para o céu ou tu quer ir para o inferno? Ele vai dizer, eu quero ir para o céu. Então muitos desejam o céu, mas sem se sujeitarem a Deus e a sua palavra. Eu quero o céu, mas eu não quero o padrão estabelecido por Deus. Eu quero o paraíso, mas eu não quero abrir mão desse paraíso de prazeres, de alegria, de prazeres que saciam a minha carne. Então, meu irmão, o azul celeste, ele ali aponta para o céu. E para chegar ao céu, somente através do sangue de Jesus, sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo e obedecer o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Aí você escolhe se você quer ser santo, se você quer ser profano, se você quer ser separado, santificado, ou se você quer viver uma vida na imoralidade. É uma escolha sua. Agora, a escolha que você faz nesta vida
ela vai determinar se você vai ver o céu azul ou se você vai ver as trevas. Meu querido, semelhante aos anjos, nós estamos passando pelo período de escolhas. Faça a sua escolha e conviva com ela por toda a eternidade. A cor púrpura, mais popularmente conhecida como a cor roxa, para muitos tida como a cor da realeza. A cor roxa é obtida a partir da mistura do azul e o vermelho. Assim sendo, a cor roxa é a soma da natureza divina de Jesus, que aqui representa o azul, e sua dor na cruz do Calvário, lugar onde verteu seu sangue puro, que é vermelho, por todos os pecadores de todas as eras. A cor púrpura, eu tive que pesquisar, porque nós sempre ouvimos falar, mas a cor púrpura é a cor tido como a cor roxa. Para simbologia, muitos têm essa cor como a cor que representa a realeza. É a cor que representa também a divindade, a espiritualidade. Mas a cor roxa, eu fiz a pesquisa, ela é a mistura de duas cores, o vermelho e o azul. O azul é o céu e o vermelho nós vamos ver lá na frente que ele aponta para o sacrifício de Jesus. Então você somando as duas cores, o azul e o vermelho, você vai ter o roxo. Então eu faço essa analogia, que a cor roxa é a soma da natureza divina de Jesus, que veio do céu e habitou entre os homens, e a sua dor na cruz do Calvário, lugar onde ele verteu o seu sangue. Então a cor púrpura, ela representa de certa forma o céu e o sacrifício de Jesus, porque ela é a mistura entre o azul, que é o céu, e o vermelho. Então, meu amado, naquela ocasião, Jesus, quando derramou o seu sangue, que é vermelho, porque o sangue de Jesus também era vermelho, tá, irmão? Jesus não tinha sangue azul, o sangue dele era vermelho. Ele derramou o sangue dele na cruz por todos os pecadores de todas as eras. Glórias a Deus, que ele deixou o céu, tomou a forma humana e derramou o seu sangue lá na cruz, para que eu e você fôssemos benditos de Deus. A cor escarlate, carmesim, mais conhecida como vermelho intenso, o que faz menção direta ao sacrifício de Jesus. A cor também faz menção àqueles que morreram bravamente, sem jamais negar a sua fé. Abel morreu por expressar uma fé genuína e pura em Deus. De igual modo foi com Estevão e Tiago. Hoje, muitos buscam o evangelho das facilidades e sem compromisso com Deus. O que é a cor escarlate? A cor escarlate era também conhecida como a cor carmesim. É aquele vermelho intenso. É um vermelho bem intenso. E esse vermelho, não preciso nem dizer, que faz menção do sangue de Jesus, o seu sangue carmesim. Está aí, está claro para mim e para você. Mas eu achei por bem agregar algo a mais. A cor vermelho, carmesim, ela faz menção também, meu irmão, dos mártires, aqueles que morreram bravamente, não morreram como covardes, pobres, coitados e miseráveis, eles morreram bravamente porque eles lutaram por aquilo que eles acreditavam sem jamais negar a sua fé. Abel, ele é o primeiro mártir, ele morreu por expressar uma fé genuína e pura em Deus. Ele não abriu mão
dos seus valores, dos seus princípios, das suas convicções. O que ele fazia para Deus era com sinceridade, era com propósito. E ele foi morto pelo seu irmão Caim, porque Caim não tinha uma fé genuína. Abel, ele morreu porque ele tinha uma fé verdadeira em Deus. Guarda isso. Você pode ser fiel a Deus, você pode ser autêntico com Deus, mas a Bíblia fala, guarda o que tens para que ninguém te roube, para que ninguém te tome. Nós temos que lutar pela nossa fé. Eu não vou lutar para defender a Deus, eu luto para defender a minha fé. E se eu morrer em combate, eu não estou morrendo como um covarde, estou morrendo como um bravo, valente guerreiro que está lutando pela fé. E de igual modo, meu irmão, nós vamos observar que o mesmo ocorreu com Estevão e Tiago. Tiago, a Bíblia fala de vários Tiago. Esse Tiago que eu estou me referindo foi o Tiago que mandaram prender e depois mandaram prender Pedro. Pedro, ele foi preservado e Tiago foi sacrificado. Estevão também morreu apedrejado. São os mártires. Então, a cor escarlate, além dela falar do sangue de Jesus, ela fala do sangue dos mártires, daqueles que morreram defendendo a fé. A fé que hoje nós temos, que nós vivemos, meu irmão, ela é oriunda de muito sangue derramado no Coliseu Romano, de muitos que morreram queimados, apedrejados, torturados na Inquisição, mas não negaram a fé, para que chegasse até mim e você o evangelho puro e cristalino. Hoje, muitos buscam o evangelho das facilidades e sem compromisso com Deus. É o evangelho light, é o evangelho que não tem sacrifício, que não tem risco, que não tem perigo, é o evangelho do triunfalismo, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do oba-oba, é o evangelho do vamos que vamos, é o evangelho da corrente, é o evangelho do sal grosso, é o evangelho dos cantores gospel, é o evangelho dos pregadores de simpósio renomado que pregam por causa do dinheiro e não pela convicção da chamada, que perderam a unção e a chamada por causa do amor ao dinheiro. Então, quando eu olho para o sangue carmesim, eu entendo que a fé, ela envolve dor, sacrifício, renúncia e perigo. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meu amado, o evangelho escarlate é o que nós estamos precisando. Não é o evangelho do oba-oba, é o evangelho que lembra Abel, é o evangelho que lembra Tiago, é o evangelho que lembra Estevão, é o evangelho que lembra os apóstolos. 11 morreram assassinados. João não foi por falta de tentativa, ele morreu de morte natural, mas segundo a história, ele foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E para surpresa de todos, e quando foram olhar, ele não queimou, não estava frito nem sapecado. Mandaram ele para a ilha de Patmos, para que ele morresse ali, porque lá haviam bestas feras, animais ferozes. E lá ele conheceu o Cordeiro de Deus. Conheceu não, ele experimentou a revelação do Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Mas naquela ocasião, Jesus se apresentou para ele em glória, em poder e em majestade e deu para ele visão e revelações do Apocalipse. Mas, irmão Mauro, Jesus ele foi visto com poder e glória, de acordo com aquilo que João podia ver e sobreviver, porque a Bíblia fala que ele desmaiou e não tinha mais forças, tá bom, meu querido? Então, ele viu que Deus permitiu. Amém? Meu querido, encerramos aqui o nosso estudo.
que o Espírito de Deus venha completar na sua vida esse trabalho, que nós não conseguimos concluir, que o Espírito Santo venha concluir, falar ao teu coração. Eu quero aproveitar a oportunidade, se você deseja esse slide, está aí no rodapé o meu telefone de WhatsApp. Já estamos caminhando para quase 1.500 pessoas que semanalmente estão recebendo esse material que eu mando sem cobrar nada de ninguém, porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Eu quero agradecer a todos que oraram pela minha vida. Eu fiz o exame esta semana, que não foi constatado nenhuma infecção, nenhuma anomalia no meu intestino. Glórias a Deus! Eu preciso dar prosseguimento ao tratamento para descobrir o porquê essas dores gastrointestinais. E eu descobri que tem um bocado de irmão que pode fazer curso de medicina. Foram cada receita, cada sugestão. E, irmão, eu estou esperando aqui que eu falei quando eu terminei o exame, eu vou colocar uma foto minha aí, deu lá no hospital, que quando eu terminei, que eu estava numa fome tão brava que eu fiquei 24 horas sem comer. E eu disse que estava doido para comer, porque comer uma pizza, ou então estava com uma fome tão brava, que se eu visse uma vaca no pasto, eu não esperava nem matar a vaca e tirar o bife, não. Eu cortava o rabo dela, jogava um salzinho e comia o rabinho da vaca, de tanta fome que eu estava. Eu quero ter a oportunidade de ir à sua igreja um dia, ministrar uma escola bíblica dominical, participar do culto à noite. Eu tenho o desejo de fazer transmissão ao vivo aqui na minha cidade, Governador Valadares, mas para isso eu preciso do seu apoio, tanto em oração, como também até de ordem financeira. De acordo com a sua possibilidade, podemos ampliar e muito esse trabalho e esse ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, esta oportunidade de estudarmos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Toma nossas vidas nas tuas mãos, santifica-nos, prepara-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Hoje nós podemos escolher agir como ovelhas ou agir como bodes. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, de agir como santos ou viver como profanos. Cada um faz a sua escolha. Meu Deus, uma vez Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi ter uma vida no teu altar e peço que o Senhor venha me fortalecer. Peço que o Senhor visite cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada moça, cada rapaz, meu Deus, a criança que um dia vai se tornar adulto, que ele venha fazer a escolha de ser santo, de ser uma ovelha, de ser instrumento nas tuas mãos, de viver no meio de uma sociedade pervertida, uma sociedade corrompida, meu Deus, e influenciar esta sociedade. Meu Deus, fica conosco, prepara-nos, santifica-nos, purifica-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmão, no caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu e você estaremos nos encontrando com o Senhor por sobre as nuvens. Mas tem uma condição, tá, irmão? A gente precisa agir como ovelha, a gente precisa ser santo, a gente precisa ser separado, ser submisso a Deus e à sua palavra.
Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.